não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Isso quer dizer que quando eu enuncio o conceito de quadrado, eu não estou apenas, vamos dizer, enunciando um conteúdo lógico, mas estou enunciando um conteúdo geométrico, efetivamente. Isso se refere não a objetos puramente lógicos da minha fala, mas a um objeto matemático que existe independentemente da própria fala humana. Não é isso? Se eu digo que um quadrado é uma figura com 4 lados e 4 ângulos iguais, eu estou dizendo precisamente que o quadrado ser isto não depende de que eu o diga ou não. Dizendo ou não dizendo, o quadrado continuará sendo a mesma coisa. Isso quer dizer que o conceito ele tenta reproduzir no campo dos nexos lógicos verbais algum nexo efetivamente existente em algo que não é, vamos dizer, o puro enunciado verbal. E por isso que chama conceptio, captar junto. Quando o porta-voz, o teórico do Estado soviético, enuncia que o Estado soviético é o Estado proletário e que ele se distingue dos outros Estados porque esses são Estados burgueses, o nexo lógico está bastante claro, não está? Se existe uma classe proletária, que é a classe que não tem a posse dos meios de produção, e uma outra classe, que é a burguesia, que tem, mediante a posse do capital, tem a posse dos meios de produção, e se cada uma constrói um Estado para que ela, enquanto classe, domine sobre as outras classes, então está dada a distinção do Estado proletário e do Estado burguês. Portanto, o nexo lógico está dado. Mas este nexo aparece na realidade? Não. Estão compreendendo? Porque, de fato, o raio do Estado proletário não tem proletário nenhum, e o raio do Estado burguês também não tem burgueses. Então, o nexo lógico está dado, mas o nexo real, não. Sempre que isso acontece, e isso aqui pode ser adotado como um critério geral para esse estudo, sempre que isso acontece, você não está na presença de um conceito científico. Você está na presença de um símbolo autoexplicativo. Isso quer dizer que quando o teórico do Estado soviético o explica como Estado proletário, ou quando o teórico do sistema parlamentar inglês o explica como um Estado no qual existem tais ou quais direitos, eles não estão descrevendo realidades, mas eles estão descrevendo princípios que orientam a sua própria ação e a sua própria participação nesse Estado. Eles estão, de certo modo, justificando a existência desse Estado e a própria existência deles enquanto agentes desse Estado. Isso chama-se símbolo autoexplicativo ou autojustificativo. Está entendendo? O símbolo autojustificativo não funciona como descrição de uma realidade, mas funciona como descrição de uma orientação subjetiva da conduta. Estão compreendendo? Os símbolos autojustificativos ou autolegitimadores são uma realidade na existência humana. Tá certo? Em qualquer discussão de marido e mulher, eles aparecem em grande número. Tá certo? Quando o marido, irado, né, diz à mulher, você é uma chata, você não trabalha, você é isso, você é aquilo, isso não quer dizer que ela seja realmente.
mas quer dizer que a conduta dele é justificada nessa base. Está entendendo? Por exemplo, o sujeito quer bater nela por algum motivo. Ele não precisa nem mesmo saber o motivo. Ele pode estar simplesmente batendo nela porque está bêbado. Como é que ele... Em vez de ele se descrever a si mesmo, ele faz uma descrição dela, não é isso? Só que a descrição é falsa. Estão compreendendo? Então, o símbolo autojustificador, ele é um pseudoconceito, ele é um simulacro de conceito que não descreve a realidade do seu objeto, mas enuncia a posição que o falante tem perante esse objeto. O que ele sente desse objeto, ou o que ele quer desse objeto, ou o que ele espera desse objeto. Estão compreendendo? Então, não é necessário dizer que a quase totalidade da discussão política no mundo inteiro, e mais particularmente no Brasil, não é feita com conceitos, mas exclusivamente com símbolos autojustificadores. Isso quer dizer que quando as pessoas estão falando a respeito do que quer que seja, não estão falando a respeito do que quer que seja, mas apenas delas mesmas. Estão entendendo? Por exemplo, um partido que anuncia o seu programa político, esse programa político é sempre baseado em algo que ele lhe apresentará como se fosse uma descrição do estado de coisas. Então dirá, o Brasil está assim, 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 tem esse problema por causa disso, 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 disso. E em vista disso nós vamos proceder a tais ou quais medidas. Isso não quer dizer que o Brasil tenha exatamente esses problemas, não quer dizer que o problema seja esse, e muito menos quer dizer que o partido vai fazer tal ou qual coisa. No caso, pode ser que isso não seja sequer um símbolo autojustificativo. Pode ser uma terceira coisa. Para explicar de uma maneira mais simples, nós podemos dizer que uma ideia qualquer, ela tem sempre uma dentre 5 funções. A primeira é descrever a realidade. Por exemplo, o modelo de descrição da realidade seria o que um médico legista faz quando estica um cadáver em cima da mesa e diz, olha, aqui tem uma perfuração de bala na testa, ali tem o macarrão que o sujeito comeu ontem, e tem água no pulmão, tem mais isso, mais aquilo. O que ele está dizendo, para cada enunciado dele, corresponde um fato verificável pelos sentidos por quem quer que examine o mesmo corpo. Isso é uma descrição da realidade. Né? Em segundo lugar, nós temos os símbolos autojustificadores. Ou seja, o indivíduo está descrevendo o estado de coisas, não porque o estado de coisas seja exatamente assim, mas porque ele quer uma justificação e uma orientação da sua própria conduta dentro da situação. Como, por exemplo, o teórico do Estado soviético, que o explica como o Estado proletário, ele não está querendo dizer exatamente que seja um Estado constituído de proletários, mas ele está dizendo, eu gostaria de sentir que eu estou aqui agindo como representante, entre aspas, do proletariado. Que eu sou uma espécie de proletário honorário. É isso que ele está querendo dizer. Está entendendo? E não que o Estado seja efetivamente um Estado proletário. Mas tem uma terceira função. A terceira função é influir sobre os outros. Então, neste caso, eu não estou nem descrevendo uma realidade e nem colocando a minha própria posição dentro dela, mas estou inoculando no próximo uma certa crença que, se ele aceitar, ele vai agir de determinada maneira que eu quero que ele haja. Estão compreendendo? Se vocês conhecem a história do Otelo, vocês sabem que quando Iago diz que encontrou Desdémona tendo encontros furtivos com o tal do Cássio, ele não está descrevendo uma realidade, nem está colocando a sua própria posição dentro disso. Ele está apenas induzindo Otelo a matar a mulher. É isso que ele quer. Está entendendo?
Então, influenciar o próximo, independentemente da descrição da realidade ou do autoposicionamento dentro dela, é a terceira função. A quarta função. Você diz algo que não descreve a realidade, que não justifica nem explica o seu próprio posicionamento dentro dela, nem exerce influência sobre o próximo, mas exerce influência sobre você mesmo. Ou seja, você gostaria de acreditar em tal coisa para motivar a sua ação neste ou naquele sentido. É uma espécie de auto-hipnose. E, finalmente, há uma quinta função. Em que aquilo que você diz ao outro nem descreve uma realidade, nem explica a sua posição dentro dela, nem o influencia, nem o ajuda a moldar hipnoticamente a sua própria conduta, mas ajuda você a transmitir ao outro uma imagem do que ele quer que você pense que ele é. Ou seja, ele está representando um papel. Ele está fazendo isso não em vista de uma ação real, mas apenas porque ele quer simular aquilo naquele momento. Destas 5 funções, eu vou dizer uma coisa para você que vai parecer espantosa. A quase totalidade da discussão política no Brasil é constituída de ideias desta quinta função. Não descrevem realidades, não justificam efetivamente a própria posição dentro do sujeito dentro dela, não são calculadas para produzir um resultado efetivo na conduta alheia e não são calculadas nem mesmo para produzir um resultado efetivo na conduta do próprio falante. São feitas apenas para que no momento em que o indivíduo diz aquilo, ele tenha a impressão de que ele é realmente aquilo. Então, evidentemente, esta é a função ilusória ou teatral. E até o fim do curso, eu trarei amostras em cima de amostras de como o nosso discurso político corrente, e não de hoje, há muito tempo, é constituído principalmente de ideias desse tipo. Ora, todas essas ideias, como elas entram na discussão e entram no dia a dia político, elas fazem parte da realidade que se chama política. Então tem algo a ver com a ciência política e com a teoria do Estado. Mas é evidente que nós não podemos tratar essas ideias todas no mesmo plano, tá certo? E tratá-las todas como se fossem conceitos descritivos apropriados. Então, quando um psiquiatra, um psicoterapeuta examina um paciente, tudo aquilo que o paciente imagina sobre a realidade não será tomado por esse terapeuta como descrição da realidade. Não é isso? Também não será tomado, vamos dizer, como expressão real e sincera da posição do doente dentro da situação. Porque se o sujeito fosse capaz de pelo menos se colocar a si mesmo dentro da situação, não estaria tão louco assim. Também não será tomado, vamos dizer, como expressão de algum intuito manipulatório que o doente tenha, ou seja, ele está dizendo isso porque ele quer de mim, terapeuta, tal ou qual conduta, então ele faz isso para me influenciar. Para o terapeuta pensar isso, ele precisa que ele fosse o louco, né? É isso? E de certo também, aquilo que o doente diz não é um discurso que ele está fazendo para si mesmo, para se persuadir de tal ou qual maneira. Mas, de certo, o discurso faz parte de uma estrutura de fingimento. Não é isso? E só pode ser compreendido como tal. Então, qual é a relação entre o fingimento e a realidade? Você percebe que entre
um discurso fingido e um discurso de descrição da realidade, existe uma série de mediações. A conversão não é imediata. Se você pega um discurso delirante do maluco, diz muito bem, por trás desse discurso delirante existe uma realidade efetiva. Algo ele está sentindo, algo se passa com ele, e existe uma estrutura interna da doença ou da patologia dele. É isso que eu quero descobrir. Então eu quero descobrir a realidade por trás do discurso. Mas a conversão não é direta e imediata, como no caso do verdadeiro discurso de descrição da realidade. Por exemplo, o discurso do médico legista perante o paciente. Qual é a conversão desse discurso em realidade? É muito simples. Para cada afirmativa que ele fizer sobre o corpo que ele está vendo, eu posso observar um fato correspondente no corpo. Não é assim? Quer dizer, se tem um buraco de bala aqui no osso, eu vou lá, olho aquele osso. Se tem um buraco de bala, eu digo está certo, e se não tem, eu digo está errado. Então, o discurso de descrição da realidade é, por excelência, o mais fácil de conferir. Então, infelizmente a mesma coisa não se passa com os outros. E à medida que nós evoluímos do primeiro desses discursos, que é a descrição da realidade, para o último, que é o discurso do autofingimento, a conversão, a tradução dele em realidade vai se tornando cada vez mais difícil. Como todos esses tipos de discurso, com todos esses tipos de uso da linguagem, fazem parte da estrutura da realidade política, desde que existe a realidade política, então nós teremos que levá-los todos em conta, porque o que quer que ou um político, ou um representante da ordem, ou um representante da desordem, ou mesmo um teórico, ou mesmo um cientista político, diga sobre tal ou qual estado, ou sobre tal ou qual realidade política, pode estar encaixado numa das 5. Estão entendendo? Ora, mesmo que nós não tenhamos ainda uma ideia muito clara do que vem a ser o conhecimento científico, o conhecimento pretende ter algo a ver com a realidade, e que ele pretende, de algum modo, ser uma tradução adequada da realidade, de tal modo que, repetindo este discurso para outras pessoas, elas possam conferir, por algum modo mais direto ou menos direto, a veracidade ou falsidade daquilo que está sendo alegado. Ora, a ciência política, a primeira obrigação dela é traduzir em descrição da realidade os outros 4 discursos, os outros 4 tipos de fala. Estão entendendo? Isso quer dizer que você pode ter situações políticas, formas de Estado, formas de governo, formas de sociedade, que não têm para si mesmas nenhuma translucidez. E que são montadas inteirinhas com discursos que não são de descrição da realidade. O que também significa que existem sociedades inteiras que jamais se compreenderam a si mesmas e que não seriam capazes de se descrever a si mesmas para uma outra. Por exemplo, se você pegar qualquer tribo indígena e tentar descobrir qual é a origem das instituições deles, origem e justificativa das instituições, eles se responderão primeiro com um mito cosmogônico, uma pretensa origem mítica do cosmos que coincide no tempo e no sentido com a própria origem da tribo. Por exemplo, entre os índios do Alto Xingu, que achava o seguinte: existia antigamente uma raça de homens imortais que viviam num lugar maravilhoso chamado a Terra Sem Mal, que se localizava acima das nuvens. E um dia alguém, por uma burrada, abriu um buraco na Terra Sem Mal, e por esse buraco nós caímos e viemos parar aqui. Tá certo? E a função e a justificação da nossa tribo é propiciar que as pessoas voltem para a Terra Sem Mal. Então, isso será a explicação que ele te dará da origem da tribo,
Mas dessa tribo em particular, não. Ele está querendo dizer a origem da humanidade. Porque a tribo e a espécie humana, para ele, são a mesma coisa. Não existem realidades para além da tribo. Hã? Tudo que não faz parte da tribo não faz parte da espécie humana. Tá certo? Então, você terá um discurso de autojustificação das instituições que, em primeiríssimo lugar, confunde uma pequena tribo, que certamente surgiu um dia e desaparecerá no outro, como se fosse a própria humanidade. Isto é o mesmo que dizer que essa tribo ignora tudo sobre a sua origem histórica, no sentido em que nós entendemos a origem histórica. Nós sabemos, por exemplo, que a sociedade em que nós vivemos teve uma origem histórica determinada, porque nós sabemos que a origem dela não coincide com a origem da humanidade. Quem perguntar qual é a origem do Estado brasileiro, qual é a origem da sociedade brasileira, tá certo? Aceitará como resposta a narrativa do Gênesis? Tem Deus criou o céu da terra, daí fez Adão, daí apareceu a serpente. Você aceita isso como explicação do Brasil? Essa é uma explicação da origem da humanidade. Qualquer tribo indígena a qual você pergunta a sua origem responderá com um mito sobre a origem da humanidade. Isso quer dizer que não tem a distinção entre aquela sociedade em particular e a humanidade em geral. Vocês entendem então por que uma tribo se desmantela completamente ao simples contato mais frequente com outras tribos e mais ainda com uma tribo maior. Então, a simples descoberta de que aquela tribo não é a humanidade desorienta os fulanos completamente. Isso quer dizer que para você destruir uma cultura indígena, não precisa fazer nada contra ela. Basta você ir lá. Ele diz, olha, você diz que caiu aí desse buraco, tal, mas eu apareci de outra maneira. Nós aqui, sei lá, fomos descobertos em 1500, veio aí um português, um navio. Se você contar essa história do navio, como é que o índio entenderá? Vamos supor que ele, num esforço intelectual fora do comum, entenda que então existem outras humanidades que se originaram de outras maneiras, mas ele tentará entender a sua narrativa por analogia com a dele. Então, a dele explica a origem da humanidade, portanto da tribo, como uma queda desde o estado paradisíaco para o estado terrestre, lamentável. Não é isso? Portanto, ele entenderá a sua narrativa mais ou menos como esta. Isso quer dizer que a vinda do português para cá teria sido mais ou menos como uma queda desde o paraíso terrestre. E o tal do Portugal equivaleria à terra sem mal, de onde esse desgraçado desse português, Pedro Álvares Cabral, caiu por algum motivo e veio parar aqui. Esse seria o primeiro grande esforço intelectual do índio para entender a origem de uma sociedade que não é a sua. Daí até ele chegar à concepção de origem histórica. E estabelecer todas as distinções entre o que é a origem mítica da humanidade, o que é a origem temporal e biológica, por assim dizer, da humanidade, entre o que é a formação histórica das várias civilizações, formação histórica das várias culturas, até chegar dele. Você imagina o tempo que ele vai precisar para chegar a compreender isso. Não é fácil, né? Isso quer dizer que, do nosso ponto de vista, nós entendemos que aquela tribo não se entende. Ela não se entende historicamente, como nós dizemos, ela se entende miticamente. Ou seja, ela tem uma explicação para a sua própria existência, a qual explicação não coincide com a realidade histórica, mas coincide com a origem da humanidade, e mesmo assim não com a origem temporal efetiva, e sim apenas com a sua origem mítica. Ora, essa origem mítica está no tempo. Quando nós dizemos, por exemplo, que a origem da humanidade vem de um estado, supondo no mito platônico, da anamnese, as almas existiam antigamente num estado paradisíaco, e daí elas caíram na dimensão
histórico-temporal na qual nós vivemos, e elas se lembram vagamente da vida de eternidade que tinham antes. Já ouviram falar desse mito platônico, não é? Esta queda está situada no tempo? Não, ela é apenas uma analogia temporal de um fato de ordem estrutural que não tem nada a ver com o tempo. Que é o fato de que o ser humano, qualquer que ele seja, em qualquer época que ele esteja, ele sente que o quadro espaço-temporal no qual ele vive é desconfortável, é limitador. Não é isso? Por que nós sentimos isso? Porque nós somos capazes de pensar ideias e de compreender realidades que estão infinitamente acima da nossa duração temporal. Por exemplo, quando uma criança aprende que 2 mais 2 é igual a 4, naquele mesmo instante ela fica sabendo que 2 mais 2 será 4 eternamente. Que 2 mais 2 já era 4 antes dela existir. Já era 4 antes da humanidade existir, e que seria 4 mesmo que não existisse humanidade alguma. Não é isso? Nós somos capazes de captar ideias como eternidade. O que é eternidade? Eternidade era definida por um filósofo chamado Boécio como a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Nós somos capazes de entender que a totalidade da duração do tempo forma uma unidade. Não é isso? E é isso que nós chamamos de eternidade. Nós somos capazes de compreender isso, mas não conseguimos viver na eternidade. Isso quer dizer que existe um certo descompasso, uma certa defasagem entre o alcance da nossa inteligência e a forma da nossa existência temporal e biológica. É? Daí o nosso desconforto. Está entendendo? Ou seja, nós sabemos que vamos morrer. Sabemos que dia a dia o nosso organismo se desgasta e que nossa passagem pela Terra é muito curta. Mas, por outro lado, nós temos a intuição de coisas que transcendem infinitamente a duração do nosso tempo. E, como diz Spinoza, sentimos experimur que nos eternos esse. Quer dizer, sentimos e experimentamos que somos eternos, ainda que sabendo que não o somos. Todo ser humano tem essa experiência. Quando você pergunta ao índio a origem da sua tribo, ele responde não com a história da origem real, mas com a expressão desse desconforto estrutural do ser humano. Estão compreendendo? Ele simplesmente traduz esse desconforto num símbolo narrativo, num mito. Estão compreendendo?